Então vamos lá. Qual é o resultado da soma 1/4 mais 5 sobre 7? Vamos escrever, vamos montar essa conta aqui. 1 sobre 4 mais 5 sobre 7 igual. Para a gente fazer uma soma de frações, se a gente tem aqui os dois números iguais, que não é esse caso, mas se os dois números de baixo fossem iguais, como que a gente faz? A gente mantém o número de baixo e soma os números de cima, certo? Mas não é o nosso caso. Então, a gente precisa aqui encontrar primeiro o MMC de 4 e de 7. O MMC é o mínimo múltiplo comum, ou seja, é o menor número que eu consigo dividir tanto por 4 quanto por 7, tá bom? E para a gente achar o MMC, a gente vai fazer o seguinte. Coloca aqui MMC de 4 e 7. E aqui a gente vai dividir esses números aqui, que está dentro do parênteses, pelos números primos. Os números primos são aqueles números que a gente consegue dividir por um ou por ele mesmo. A gente só consegue dividir por um ou por ele mesmo. No caso, números primos, a gente tem o 2, 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai. Então, os números primos a gente vai utilizar aqui e a gente vai utilizar começando pelo menor. O menor número primo que a gente tem é o número 2, né? Então, a gente vai colocar aqui 2. Primeiro, a gente observa aqui dentro, ó. Tem algum número aqui dentro que a gente consegue dividir por 2, pelo menor número primo? Tem. Então, a gente vai dividir por 2. Então, e aqui embaixo a gente vai colocar o resultado. Então, 4 dividido por 2, 2. 7 não dá para dividir por 2, a gente só vai manter. Tem aqui dentro algum número ainda que dá para dividir por 2? Tem, que é o 2. Então, vamos dividir. Resultado aqui embaixo. 2 dividido por 2, 1. 7 não dá. Então, essa primeira parte aqui a gente já resolveu. Não vai mais se preocupar com esse número aqui. Agora é esse segundo número. 7 não dá para dividir por 2. Então, vamos ver qual é o próximo número primo que a gente consegue pegar e dividir, o 7 e dividir por ele. Então, 7 dá para dividir por 3? Não. Por 5? Também não. 7 dá para dividir por 7 e ainda obter um número inteiro? Sim. Então, a gente vai dividir por 7. Então, aqui a gente mantém o primeiro número, 1, e o segundo número, 7 dividido por 7, 1 também. Aqui, ó, a gente chegou em 1, tanto antes da vírgula como depois da vírgula, nos dois números. Então, já resolvemos essa parte. Agora, o que a gente faz com esses números que a gente achou aqui? A gente vai multiplicá-los. A gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 7. Então, 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2, 4 vezes 7, 28. Então, esse número que a gente encontrou aqui vai ser o nosso denominador, 28. E para achar os números aqui de cima? Agora, para achar os números de cima, a gente vai pegar esse 28, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, nas duas frações. Então, 28 dividido por 4, 7 vezes 1, 7. Mais 28 dividido por 7, 4 vezes 5, 20. Aí aqui, embaixo então ficou 28.
em cima, 7 mais 20, 27. Então, o resultado da soma de 1/4 mais 5 sobre 7 é 27 sobre 28. Alternativa C.